Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a graça de Deus, nós estamos aqui para mais esse companheirismo ao redor da palavra. Nossa comunhão tem crescido a cada dia, que nós nos aprofundamos na verdade da palavra, que temos a luz da palavra, nosso entendimento é aberto. E quanto mais profunda for a nossa comunhão, mais nós alcançaremos o propósito para o qual Deus tem nos chamado por sua maravilhosa graça. E o propósito de Deus com essa comunhão é que nós tenhamos uma vida totalmente dependente dEle. Veja, Ele quer ter o privilégio de cuidar de nós, nos alimentar, nos proteger, nos abençoar, nos dirigir, e Ele quer que nós lhe demos toda a honra e toda a glória. Nós sabemos que temos grandes promessas para esse dia, as promessas para a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, e em cada era nós temos a frase ao que vencer. Em cada era houve vencedores, e esses vencedores são aqueles que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, e esses estão vencendo porque não são eles que vencem, é Deus neles. Veja, Paulo disse, veja, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esses são os vencedores, esses que têm um coração humilde, os limpos de coração, esses que choram e se lamentam por seus pecados e querem uma vida santificada, uma vida aperfeiçoada e cheia do Espírito Santo. Então veja, em Apocalipse capítulo 1, verso 5 e 6, nós temos a seguinte verdade. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Veja, nosso Pai, aquele que nos preordenou, que nos predestinou, esse que tem comprado e tem conquistado os direitos que Adão perdeu e agora tem descido à terra para nos dar essa herança preciosa. Nós não tínhamos herança, mas Ele conquistou e comprou essa herança para nós. Veja, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Esta é a grande revelação que tem que tomar conta da nossa alma nessa hora. Veja, e nos fez. Não somos nós que assumimos essa posição ou que invadimos uma área que não é nossa. A profecia disse, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Na mensagem da revelação de Jesus Cristo, citando esse verso, diz assim o profeta, nos fez. Veja, isso é algo muito importante. Veja, nos fez. Nós somos feitura sua. Efésios 2, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Veja, Ele nos fez de acordo com o seu coração, com o seu plano, com o seu propósito. Veja, há certas verdades que precisamos enfatizar, diz o Mombrana, e esta é uma delas. Ele, e somente Ele nos fez. Veja, a salvação é obra dEle, do Senhor vem a salvação, totalmente por graça. Ele nos redimiu com um propósito, Ele nos comprou com um propósito, e aqui está a grande verdade. Somos reis, reis espirituais. Nós vamos ser reis na terra com Ele quando Ele se assentar em seu trono. Mas agora, veja, somos reis espirituais e reinaremos sobre um reino espiritual. Foi isso que Jesus fez em Mateus capítulo 4, quando Ele se colocou de pé, primeiro, tendo fé no que a palavra disse que Ele era. Veja, conhecendo sua posição, conhecendo as promessas para o dia, conhecendo a hora. Por isso Ele pôde se colocar na sinagoga, num sábado, abrir a Bíblia em Isaías 61, ler o verso 1 e a metade do verso 2, porque Ele sabia que aquela escritura falava a seu respeito.
Aquela escritura estava ungindo ele, dando-lhe a autoridade que ele precisava. E é isso que a igreja tem que tomar posse. Saber qual é a escritura para essa hora. Quais são nossos direitos conquistados por ele no Calvário. Veja, ele toma posse desses direitos quando ele toma o título de propriedade e desce a terra com esse título nas mãos para tornar isso efetivo. E como foi que Jesus reinou sobre o reino espiritual? Ele mostra isso em Mateus 4. Veja, ali estava Satanás no estado físico. Jesus teve fome, o diabo se apresentou para tentá-lo a tornar as pedras em pães. Segundo, Satanás no espírito religioso. Levou Jesus lá no pináculo do templo e queria fazer de Jesus um exibicionista ele não se firma na verdade, não há possibilidade dele falar a verdade. Sempre que o diabo fala, ele vai torcer a palavra, ou interpretá-la mal, deslocá-la ou aplicá-la mal. Ele veio com a promessa falsa para tentar Jesus e fazer de Jesus um exibicionista para atrair glória para ele mesmo. Veja, ele queria que Jesus se exaltasse com seu poder, citando o Salmo 90. Satanás no espírito religioso, e a parte que nos atinge, nós como cristãos, temos que estar vigiando o tempo todo, porque Satanás quer nos tornar arrogantes, soberbos, altivos, para que a gente diga eu fiz, eu aquilo, e assim por diante. Logo, Satanás, na terceira tentação, o espírito sedutor, a sedução da riqueza, a sedução do poder, e de controle, de domínio, e assim por diante. Espíritos sedutores. O Umbanda pregou sobre demonologia. Agora, isso tudo também tem a ver com a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, veja, nós vamos ser reis na terra com ele quando ele se assentar em seu trono. Mas agora somos reis espirituais e reinamos sobre o reino espiritual. É isso que a igreja precisa compreender. Diz em Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, olha a palavra reinar, reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Em Colossenses 1,3 está escrito, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino, olha a palavra reino, do Filho do seu amor. E aí Jesus então, em Mateus capítulo 4, reina sobre o poder de Satanás e ele mostra como é que nós podemos vencer esse poder, tomando posse das promessas, daquilo que Deus disse que nós somos e nos posicionarmos corretamente em relação à Escritura para essa hora. Veja, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora mesmo nós reinamos com Cristo. Temos o domínio sobre o pecado, o domínio sobre o mundo, o domínio sobre a carne e o domínio sobre o diabo. Que coisa gloriosa! E como é que nós faremos isso? Da forma como Jesus fez. Ele tomou a espada do Espírito. E a espada estava na boca dele. E é essa a nossa ferramenta. E é essa a nossa forma de guerrear. Veja, anunciando sua virtude e glória, anunciando ele próprio, pois é Cristo em nós, operando o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Sim, na verdade, mesmo agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É ali que nossa revelação tem que subir de acordo com Efésios 1. Veja, e nos fez sacerdotes, sim, sacerdotes para ele. O que faziam os sacerdotes? Veja, oferecendo louvor espiritual, de lábios santificados, consumindo nossas vidas como um sacrifício suave a ele, gastando ela em serviço, em amor. Por isso que quando os magos vieram até a casa onde estava o menino, um deles trouxe
incenso. Veja, uma vida de serviço, agradável, uma vida piedosa, não servindo a si mesmo, mas aos outros, gastando sua vida pelo reino de Deus, colocando a Deus em primeiro lugar. Veja, adorando em espírito e em verdade. Logo depois, intercedendo. Veja, orando uns pelos outros, carregando as cargas dos irmãos em oração, intercedendo e rogando, sacerdotes e reis para o nosso Deus. Não admira que o mundo não nos agrada e somos um povo especial, zeloso de boas obras. Fomos recriados nele para sermos filhos semelhantes ao nosso Pai. Isso significa Cristo em vós. Não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Isso é o que significa vencer. Veja, ter o Espírito de Cristo por dentro. Esse Espírito viverá a mesma vida que Jesus viveu. Jesus foi um cidadão do céu e ele mostrou como é que vivem os cidadãos dos céus em Mateus 6. Veja, ali está como vive, como pensa. E o que o mundo pensa de um cidadão do céu? Veja, o mundo, veja, ele não pode compreender as coisas do Espírito porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando Jesus, o rei e sacerdote, esteve andando aqui na terra, veja, tendo sobre si também o ministério de Filho do Homem, esses 3 títulos, rei, profeta e sacerdote. Eu não preciso ser profeta, mas um rei, sim. Um sacerdote, sim. Profeta, filho do homem. Esse foi o ministério do Mombrana, o 7º anjo, Elias, que pôde profetizar a palavra. Mas nós, como sementes reais, filhos de Deus, veja, essa é a escritura que devemos aplicá-la nessa hora. Veja, tomando controle de todos os poderes do diabo, fazendo aquilo que Jesus fez, tomando a espada do Espírito e dizendo está escrito. Por isso a espada cai na mão do profeta e nós devemos citar a mensagem, citar a Bíblia, porque essa espada é a espada do rei e com ela nós governamos, com ela nós vencemos. Veja, a Bíblia está em nossas mãos, revelada, cabe a nós agora aplicá-la. O capacete da salvação, não sou eu que vence, é Ele que vence. Ele derramou seu sangue no Calvário, somos aperfeiçoados pelo sangue. Veja, o escudo da fé, tomando a palavra e ficando atrás dela. Não importa o que diga o diabo, não importa quantas mentiras, quantas contradições, quantos escândalos, não importa. Toma o escudo da fé. O justo da sua fé viverá. Os pés calçados com a preparação. O que é que me prepara? O Evangelho, a palavra. Ele me prepara para entrar, para sair e assim por diante. Mas eu preciso de uma espada. Qual é a espada? Onde ela está? Na boca. E Deus sustenta cada palavra que sai da nossa boca. Satanás não pode nada contra a palavra, desde que haja fé e de que seja a palavra. Não seja uma interpretação, uma escritura mal aplicada, deslocada e assim por diante. Mas que seja a palavra como pregou o profeta. Ele não virou nem para a esquerda nem para a direita. Ele a manteve como estava escrita e não teve o demônio, nos seus dias, que puder enfrentá-lo. Ele desafiou a todos os demônios. E ele se colocou à disposição. Ele os desafiava todos os dias. Ninguém podia contrariá-lo, porque ele estava armado com toda a armadura de Efésios 6. E essa é a igreja que vence. Essa é a igreja de hoje. Essa igreja está exercendo a sua autoridade, de acordo com a profecia. Meu irmão, Deus te abençoe. Pense nisso, deixa aí o seu comentário. Se não for inscrito, inscreva-se. É só apertar um botãozinho ali, você recebe diariamente o nosso comunicado. E deixe-me saber o que você pensa. Nós estamos aqui para debate, né? Mas coloque sua opinião, se você foi ajudado, se isso contribuiu para o seu crescimento. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.